A paz do Senhor para todos, que Deus possa estar abençoando desde já a cada um dos irmãos e que através do estudo da palavra o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos estar orando, tá? Agradecendo ao nosso Deus e pedindo a Ele a sua bênção, a sua direção para nós começarmos o nosso estudo bíblico. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai amado, por esse dia que o Senhor nos concedeu e te agradecemos, ó Pai, pela bênção, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. Nesse momento em que estaremos meditando na Tua palavra, nós te rogamos que Tu venhas, ó Pai, nos abençoar, que Tu venhas, ó Deus, nos conduzir, ó Pai amado, no estudo da Tua palavra. Que através desse estudo o Senhor venha falar conosco. Que a Tua palavra, ó Deus, que ficou registrada para o nosso ensino e para nos trazer esperanças, que o estudo dessa noite realmente possa nos conduzir, ó Deus, nessa esperança, sempre confiantes em Ti, porque Tu és o Deus fiel em todas as Tuas promessas. A Tua palavra, ela não muda e ela nunca mudará. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Abençoa os irmãos que já estão conectados, aqueles que estão chegando, ó Pai, que Tu estejas abençoando, trazendo-os em segurança, que eles realmente possam conseguir fazerem essa conexão. Te pedimos pela conexão também, pela mensagem, para que o Senhor abençoe, ó Deus, para que a gente não venha ter nenhuma dificuldade na transmissão, que tudo concorra para a glória do Teu nome. Nos dá a Tua paz, a Tua bênção, a Tua direção. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Estivemos fazendo uma reflexão sobre o livro do profeta Daniel. O primeiro estudo que nós tivemos, um jovem que teve a coragem de ser diferente. Esse texto, ele baseou-se no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. No segundo capítulo, nós falamos sobre um sonho perturbador. O capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos estar falando sobre o livramento de Deus. E eu gostaria que vocês, se puderem, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 3 do profeta Daniel. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui desse capítulo e pedimos que os irmãos, se puderem, acompanhem em suas Bíblias. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atirassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, as suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Essa história é bastante conhecida e, inclusive, aquelas pessoas que tiveram o privilégio de passarem a infância dentro das igrejas, elas aprenderam a história, essas histórias, né, acerca da vida desses homens, né? E certamente que isso ficou em seus corações durante toda a sua vida. A gente, quando olha para esse texto, ao lermos o capítulo 3 do livro do profeta Daniel, fica claro que Nabucodonosor ele estava preocupado com a possível desintegração do seu império. Como ele poderia evitar que os povos e nações deixassem de prestar obediência a ele, monarca absoluto de todos? Ele provavelmente estava preocupado com a queda do seu reino, com a desintegração do seu reino, e qual seria o recurso que ele poderia utilizar para que todos os povos, tribos, línguas e nações pudessem prestar obediência a ele? Tudo indica que essa imagem que Nabucodonosor tinha feito era uma imagem própria dele, né? Uma imagem sua. Porque a gente vê o seguinte: no primeiro sonho que ele teve, a cabeça de ouro daquela grande estátua era de ouro, e aquela cabeça, como nós vimos no estudo sobre o sonho, ele era a cabeça de ouro da estátua. Agora, ele queria ser não somente a cabeça da estátua, mas o corpo todo. É interessante a gente observar aqui que o culto ao rei, como um deus, ele seria exigido mais tarde sob Dario o Medo, e séculos depois, imperadores romanos seriam cultuados como deuses. Augusto César recebeu o título, por exemplo, de divino. É provável que Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto por recusar-se a cultuar a imagem do imperador em Pérgamo, que foi um centro desse culto,
Quando nós lemos lá no livro do Apocalipse aquelas 7 cartas que o Senhor enviou, aquelas 7 igrejas da Ásia, nós vemos que Pérgamo, ali tinha um homem chamado Antipas, era uma testemunha fiel do Senhor Jesus, e ele foi morto. Ele foi morto e tudo indica que ele tenha sido morto pelo fato de rejeitar a cultuar uma imagem do imperador. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 e 13. Seja como for, parece que Nabucodonosor queria conseguir a unificação do seu império, sob o efeito de uma religião única e oficial. Lá no livro do Apocalipse, quando nós vamos ler no capítulo 13 do Apocalipse, a gente vai ver ali aquelas 3 bestas, o dragão, a primeira besta, a segunda besta, e ali fala de uma tríade satânica que se levantará no futuro, no período da grande tribulação, e o dragão, ele é o antideus, a primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. Eles vão tentar criar uma super religião, uma religião única e um poder político único. E aqui nós vemos na história de Nabucodonosor, tudo indica que ele queria criar um governo único, um poder absoluto, e também uma religião única, uma religião oficial do império. Então a gente percebe que para isso então ele manda edificar essa enorme estátua. Ele estava usando a religião política para modificar uma situação política. Ele estava fazendo uma associação de 2 coisas, a política e a religião, para poder criar essa unificação. Mais tarde, iria aprender que é Deus quem manda os políticos, é Ele quem muda, é Ele quem coloca, é Ele quem tira. É Deus quem coloca o homem no poder, é Deus quem tira o homem do poder. Por mais poderoso que o homem seja, por mais, vamos dizer assim, importante que o homem possa vir a ser, tudo que nós temos e somos com a permissão de Deus, com a vontade permissiva de Deus. Em estudos anteriores nós vimos que ele levanta reis, ele abate reis, ele coloca no trono, ele tira do trono. Até mesmo nas igrejas, os pastores, nós, quando vamos ler o livro do profeta Jeremias, a gente vai ver que é Deus quem dá aos pastores às suas igrejas. Então, o nosso Deus é o Deus que controla e que governa todo o universo, todas as coisas. Então, quem muda os políticos, ou quem muda as políticas dos homens, avaliando-as e julgando-as como soberano, é o nosso Deus e não o homem. A religião verdadeira, ela modifica a política e não a política a religião. A imagem, ela foi erigida no campo de Dura, provavelmente perto da capital. Todas as autoridades do império estavam ali reunidas. E você vai ver ali, na leitura do texto, fala que havia ali magistrados, governadores, sátrapas, todas as autoridades, não só de Babilônia, mas das províncias, estava todo mundo reunido ali.
Nabucodonosor ele fez questão de reunir toda a liderança de todas as nações, até onde o seu poder se estendia. Então ele reuniu ali todas essas pessoas. Era uma estátua enorme. Na edição internacional, NVI, nova versão internacional, eles traduzem a medida de côvados para metros. Era uma estátua que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Então era uma estátua enorme. Era uma estátua gigantesca. Isso me faz lembrar aquela estátua que tem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aquela estátua ali é enorme. Uma vez eu estive lá em cima, o meu irmão tinha vindo, eu não sei se foi de Belém ou de São Paulo, ele estava morando num outro estado, ele era militar, e ele trouxe um amigo e o amigo queria conhecer o Rio de Janeiro, então ele nos levou, naquela época eu era noivo, fomos eu, a Mira, ele e esse amigo dele, lá, estivemos lá em cima, a estátua, a gente quando está assim no pé da estátua, a gente vê como é que é enorme aquele negócio. Eu estive lendo uma vez a história dessa estátua, ela parece-me que veio, se não me engano, da França, ela veio de um outro país e ela veio aos pedaços, ela foi montada, ela veio em partes e depois ela foi montada ali naquele lugar. Há muitas pessoas que adoram aquela imagem, adoram, dizem que ali aquele Cristo com os braços abertos está abençoando o Rio de Janeiro. E quando eu estava lendo essa história aqui da estátua, dessa enorme estátua, eu não sei, assim, não me lembro qual a medida daquela estátua que tem no Rio de Janeiro, mas essa estátua aqui tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Então era uma estátua bastante grande. No versículo 4, a ordem foi dada. Chega lá como diz o texto aqui, um arauto, né? Ele apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, aí ele vai dizer, ó povos, nações e homens de todas as línguas, quer dizer, todas as pessoas, ao ouvirem a voz desse arauto, ao ouvirem a mensagem que seria dada. Eu me lembrei quando eu estava em Marrocos, andando pela cidade. Lá em Marrocos tem 5 orações diárias e ela não são durante o dia somente, pega também à noite. Em cada estabelecimento em Marrocos há alto-falantes e a foto do rei. E há um som, e os marroquinos, os muçulmanos sabem que aquele som é o sinal da hora da oração. Há lugares em que eles fecham as portas dos estabelecimentos para poderem orar a Maomé. E eu me lembro que nós estávamos caminhando pela rua e ouviu-se esse barulho e vinha andando um moço com um tapete enrolado embaixo do braço. E a loja na rua, ela é assim numa parte que tinha uma reentrância, ele desenrolou o tapete ali, se ajoelhou ali, eles botam a cara no pó e ficou orando ali. Então era um som que se ouvia no país inteiro. E lá em Marrocos são 365 mesquitas muçulmanas. Eu visitei algumas delas, estive olhando, inclusive em Casablanca tem
a segunda maior mesquita do mundo. A primeira está em Istambul, na Turquia. E aquela mesquita ali é imensa, é uma coisa incrível. Chegam carros oficiais ali, dos políticos, para eles entrarem lá e etc. Então, eu fiquei, quando ele falou, a ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da gaita, fala de vários instrumentos, todos deverão se prostrar e adorar a imagem que o rei havia feito. O rei queria ser adorado. E aí, é interessante que a gente vê aqui, e a ordem foi dada a vós outros, ordena-se a vós outros. A pressão psicológica fica bastante clara pelo fato de que a lista de instrumentos, ela foi repetida 3 vezes. E o que não era por acaso. Quando a gente está lendo o texto aqui, dá vontade da gente ler uma vez só e parar, mas por que que essa ordem foi repetida 3 vezes? 3 vezes. Então, era uma pressão psicológica, ela era repetida com o objetivo de inculcar na mente das pessoas esse dever, essa responsabilidade que eles tinham de se dobrar diante daquela estátua. A sede pelo poder por parte do ser humano pode tornar o homem cego e louco. Nabucodonosor, ele era um homem alucinado pelo poder. Ele era um homem que tinha uma fixação muito grande pelo poder. E, aliás, a gente vê no meio político, a gente vê essas coisas. O poder é tão grande que eles não querem saber, eles passam por cima de qualquer um, de qualquer coisa, para poder se manter no poder. E Nabucodonosor estava alucinado. A glória que ele possuía acabou cegando. Ele acabou ficando cego por causa dessa busca frenética pelo poder e de se manter no poder. A glória que ele possuía acabou cegando ele. E a gente fica olhando que isso não é diferente aqui no nosso país. A gente vê que por causa do poder, as pessoas roubam, elas trapaceiam, elas mandam matar, elas fazem coisas inacreditáveis para se manterem no poder, porque são pessoas alucinadas. Eu não sei, eu outro dia estava pensando sobre Sérgio Cabral, foi ele quem mandou demolir o hospital do IASERJ, onde eu trabalhei quase que minha vida toda. E esse homem, eu não sei se ele já foi solto, porque o Supremo Tribunal andou soltando todo mundo. Mas eu vi uma entrevista do Sérgio Cabral e ele falou que o problema dele, ele tem uma fascinação por dinheiro. Aquele homem roubou, mas roubou tudo que ele pôde. Uma coisa tremenda. O poder, o fascínio do homem. A gente vai ver os grandes líderes fascistas que se levantaram no mundo, como Hitler e Stalin e tantos outros, que fizeram coisas horríveis, horríveis, por causa do poder. E eles tinham faziam uma pressão psicológica que eles eram como se fossem semideuses. Semideuses.
E por incrível que pareça, em nossos dias nós ainda temos pessoas que se julgam semideuses. Eles querem fazer o que querem. Eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para os amados, com toda a sinceridade do meu coração. Eu, quando oro, eu falo, Senhor, se esses homens usarem o poder para o mal, tira o poder da mão deles. Tira eles do poder. E eu sempre nas minhas orações eu digo, ó Senhor, o Senhor levanta reis e o Senhor abate reis. Abate esses indivíduos que estão fazendo todas essas tramóias, essas maldades no nosso país. A minha oração é essa. Eu faço essa oração tranquilo e vou dormir tranquilo. Vou dormir tranquilo. Porque eu tenho certeza de que eu estou orando certo. Orar pelas autoridades não significa que eu tenho que pedir que Deus abençoe aquele indivíduo que está me prejudicando. Eu digo para ele, Senhor, eu não desejo o mal deles, mas eu quero que tu tires eles do poder, porque eles estão usando o poder em causa própria. E estão passando por cima das pessoas como se eles fossem um trator e nós fôssemos apenas qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu sinceramente, a minha oração é essa, eu falo isso tranquilo e durmo à vontade quando eu oro assim, eu durmo bem, durmo maravilhosamente bem. Então, amados, o poder cegou Nabucodonosor. Ele queria ser adorado, ser o rei dos reis, porque quando Daniel fala com ele, tu, ó rei dos reis, rei dos reis é aquele rei que está acima dos demais reis. E para ele não bastava ser rei dos reis, não. Ele queria ser adorado. Ele queria ser adorado como se fosse um deus. Ele era um homem megalomaníaco. Ele queria ser o centro do mundo. Eu não vou negar o fato aqui de que existem pastores megalomaníacos. Existem pastores que querem ser o dono da verdade, que querem ser os tais, que querem estar lá na crista da onda. E esquecendo-se de que nós somos apenas servos. Nós somos apenas instrumentos de Deus para a glorificação do nome dele. Eu sempre digo, quando dando aula no seminário aos meus alunos, eu sempre dizia, olha, Deus é o Senhor da igreja, Ele é o soberano, Ele é o Senhor da igreja, a igreja é dele, a igreja pertence a Ele. As ovelhas, o rebanho, pertencem a Ele, são deles. Nós, os pastores, somos aquela pessoa que estamos para servir a Deus, servindo a sua igreja, alimentando, conduzindo e apacentando. Maior é Deus, depois a sua igreja e depois o pastor. Eu não posso pegar a glória para mim. Eu não posso achar que eu sou mais importante do que Deus ou sou mais importante do que a igreja. É Ele quem coloca pastores nas suas igrejas. Lá no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, ele vai dizer, ai dos pastores que a si mesmos se apacentam e que se beneficiam daquilo que o rebanho pode dar para eles. A questão do poder não envolve somente a questão política das nações, mas a própria religião tem os seus poderosos. Eu estava vendo o filme, eu esqueci o título agora, aquele filme com Al Pacino que ele faz, como é que é o nome que eu comprei? Eu esqueci agora o nome. Não, é outro. Eu esqueci agora. É aquele da época
de Al Capone, aqueles camaradas que eram o poderoso chefão. A pessoa tinha que chamar ele de padrinho e beijar na mão dele. Eu beijei muito a mão de padre quando eu era garoto, porque minha mãe falava, o padre, tem que beijar a mão dele. Os padres andavam de batina, era uma batina marrom, e vinham pela rua e te benção, padre, porque os nossos pais nos ensinaram a fazer isso, a beijar a mão daqueles homens. Hoje, sinceramente, naquela época eu era criança, né, não sabia, hoje, eu nem sei onde ele botava aquela mão para a gente beijar na mão dele. Mas, e a gente sabe que lá em Roma tem uma pessoa que o seu poder é quase que mundial, tá? Então a gente vê que o homem ele é ávido por poder. Não são todos, mas existem aqueles líderes que são megalomaníacos. E não são só políticos, são também homens religiosos que eles dominam a massa através da pressão psicológica. Há um pastor aí que eu até estava lendo que alguém fez uma pergunta para ele e falou assim, por que que o Senhor pede tanto dinheiro à igreja e às pessoas, mas quando as pessoas vão lhe pedir ajuda, o Senhor manda pedir a Deus? É complicado isso, né? Então a gente fica pensando que existem líderes espirituais que são megalomaníacos também. Eles querem ser o centro das atenções, eles querem ser o alvo, é como se eles fossem deuses. E a gente vai ver aqui que Nabucodonosor, ele queria ser o centro do mundo. O poder dos tiranos sempre irá esbarrar no poder maior, que é o poder de Deus. A Lucilene botou ali o poderoso chefão. Realmente, é o poderoso chefão. Eu tenho 3 séries aí desse filme. Eu gosto de ver esse filme. Existem princípios, amados, que são inegociáveis. A verdade de que existe um único Deus, criador e sustentador de todo o universo, é uma verdade inegociável. Os 3 amigos de Daniel, eles preferiram morrer a negociar essa verdade, a soberania de Deus. Ontem a gente começou a falar, eu, Edu, o Gleidson, o pastor Omar e o pastor, um que é do grupo Logos, eu esqueci o nome dele. Acho que é Paulo César. Mas aí deu um problema engraçado que não foi só na minha internet, não. Deu na minha, deu na dos outros. Eu depois liguei pro Edu pedindo desculpas, mas deu problema ali em todo mundo e a gente acabou acabando o negócio. A gente vai voltar uma outra ocasião. E se não me engano, a gente estava falando sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus é inegociável. Não devemos negociar a verdade de que existe um único Deus, criador e sustentador de todo o universo. Isso é uma verdade inegociável. E os 3 amigos de Daniel, eles preferiram morrer a negociar a verdade da soberania de Deus. Eles preferiram morrer, mas não pecar contra a própria consciência. Eu acho engraçado que as pessoas chegavam para o rei e diziam assim, ó rei, fulano de tal, viva eternamente. Eles não falaram isso para ele. Eles não chegam lá, ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Eles não falaram isso. Porque é eterno somente o nosso Deus. Nabucodonosor tentou criar uma religião totalitária.
nos versículos 6 e 7, qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O povo obedeceu na íntegra. A religião totalitária exigia a lealdade de todas as pessoas, mas exigia a força. As pessoas se dobraram não pela devoção, mas pelo medo. É a religião do terror, tendo como penalidade pela desobediência a morte, e o método seria a fornalha ardente, a pessoa morrer queimada. Eu hoje estava meditando sobre isso, eu estava pensando, eu vi um filme CSI, não sei se foi essa semana, era um local na praia, assim, todo mundo ali se divertindo, e de repente um cara pega fogo. E o cara fica todo pegando, o povo fica parado sem saber, e o mar tava lá, tanta água, eu não sei porque que não tentaram ajudar o cara. O cara pegando fogo, gritando, correndo para lá, para cá, até que ele vai em direção à praia e ele cai e morre ali. Depois fica lá aquele negócio torrado ali, assim duro, como se fosse um pedaço de madeira. E eu fiquei imaginando a dor que aquele homem não sentiu. E aí eu fiquei pensando aqui, a fornalha ardente, a pessoa ser jogada lá dentro, era pena de morte. A morte não era por injeção letal, a morte era ser queimado vivo. O catolicismo romano queimou muita gente. Queimou muita gente porque não aceitava os dogmas deles. E por essa razão muitos foram queimados. Joana d'Arc foi queimada numa fogueira. E quantos foram mortos, queimados vivos? Quantos? Se você for ler a história dos mártires, e a história dos mártires ela está baseada no segundo século, e você vai ver a igreja de Esmirna, se não me falha a memória, que não temas o que tens de sofrer, porque muitos serão lançados à prova. Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi apedrejado por confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E quanta gente tem morrido porque não renegam a sua fé. A música, ela foi tocada, a obediência, ela foi imediata. Todos se prostraram diante da imagem, menos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. É interessante que, a semelhança de Daniel, esses 3 jovens haviam se destacado no império, e isso provocou a inveja dos demais. Os acusadores, movidos pela inveja e cobiça pelos altos cargos que esses jovens ocupavam, levou-os a denunciá-los. Vocês sabem que quando Daniel decidiu, ele e os seus amigos já não se contaminarem com as finas iguarias do rei, nem com a bebida que ele bebia, eles foram honrados e ocuparam cargos de posição extrema no governo da Babilônia. E isso fez com que muitos ali, que eram caldeus, ficassem enciumados.
E eles viviam procurando uma oportunidade para derrubar esses jovens do poder. E aí eles viram aqui, na atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego, uma grande oportunidade, a oportunidade de denunciá-los e levá-los à morte. Embora o rei ficasse enfurecido, não é, com a atitude desses 3 jovens, ele repetiu a ordem, como se ele estivesse dando uma segunda oportunidade para eles, dando uma segunda chance. O rei sentia-se como o Todo-Poderoso, e ele fala: olha, se vocês, ao ouvirem os instrumentos, e vocês não se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, vocês serão lançados na fornalha ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vai poder livrar vocês. Eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão e da fornalha. E eu acho interessante a impetuosidade, a coragem desses 3 jovens. Eles responderam: ó rei. Eles não falaram: ó rei, vive eternamente. Ó rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não temos que te responder, porque o Nabucodonosor havia dito aqui, ó: se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí eles disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, esses homens foram bastante ousados. Foram muito corajosos. Eles estavam decididos. Para ele, ó, não importa se Deus vai livrar ou não, a gente não vai. Eles não negociaram, não barganharam. Eles não abriram mão da verdade. Eles estavam decididos a não obedecer o rei. E aí, eles ficaram... O rei ficou de uma forma, assim, tremendamente irado. É de causar admiração a fidelidade desses jovens. É de causar admiração. Eles preferiram morrer queimados a adorar uma imagem de ouro. Eles sabem que tanto Deus pode querer livrar como pode não querer salvar da fornalha. Há crentes que só conseguem confiar em Deus quando Ele faz o que se espera. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus livrou-os na fornalha. O próprio Senhor esteve lá com eles. Eu fiquei pensando aqui, Deus podia dar um jeito ali de eles não irem para lá, como aconteceu com Daniel na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse lá na cova. E a gente às vezes fica pensando, a gente acha que Deus é nosso serviçal. Tem gente dando ordem a Deus. Eu falei isso em alguns estudos. Deus tem o dever de me atender. Que Deus é esse?
Desde quando Deus tem que se dobrar aos nossos caprichos? Nós é que temos que nos dobrar diante dele. Ele não é nosso empregado. Ele não é alguém que está ali para fazer as nossas vontades. E se não fizer, vou fazer pirraça, bater o pé. Que história é essa? Não era assim que Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, não era assim que eles viam a Deus. A única coisa que o fogo da fornalha destruiu foram as cordas que haviam amarrado aqueles jovens. E o fogo destruiu os homens que jogaram eles lá dentro. Você lendo o texto, você vai ver que Nabucodonosor escolheu os homens mais fortes dali, os homens mais robustos, para pegarem esses três e jogarem lá dentro. E o texto diz que o calor da fornalha, porque ela foi aquecida 7 vezes mais, o calor era tanto que quando os caras foram jogá-los lá dentro, eles mesmos morreram queimados. Eles morreram queimados fora da fornalha e os jovens dentro da fornalha não foram queimados. É uma coisa interessante. É uma coisa para se pensar. Porque esses poderosos foram queimados ao se aproximar da fornalha. No ato de levantar os caras e jogarem lá dentro, o calor queimou e acabou com eles. Eles foram queimados fora da fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abdenego não foram queimados dentro da fornalha. É interessante que às vezes a gente tem cabelo no braço, não? Cabelo no corpo. O texto diz que os seus cabelos não ficaram chamuscados. Quando o fogo pega no cabelo, às vezes a gente vai acender o fogo na cozinha, aí o fogo pega no cabelo do dedo, o cabelo fica todo estranho e com um cheiro esquisito. Isso não aconteceu com eles, os cabelos não ficaram chamuscados, eles não ficaram cheirando a fumaça. E eles saíram dali. É interessante que quando... Eu não sei se foi somente o rei que viu, mas quando a gente lê o texto aqui, ele disse assim: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? E eles disseram: é verdade, ó rei. Ele disse: eu vejo 4 passeando no meio do fogo, e o 4º tem a semelhança dos deuses. Coisa incrível. Uma pessoa no meio do fogo, ela fica gritando desesperada, torrando, fritando. Eles estavam passeando no meio do fogo. E tinha mais alguém com eles. Era o 4º homem do fogo. Era o Senhor. Ele estava lá. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego honrou a Deus, Deus honrou esses jovens. Deus enviou o seu anjo e tudo indica que era o próprio Senhor Jesus quem estava lá. Esse texto é maravilhoso. Essa experiência desses jovens é uma coisa incrível. O incidente todo enfatizou para o povo. E é preciso que a gente lembre que estavam presentes ali as autoridades de todas as províncias do império. Quando o rei chamou ali, ele chamou todas as autoridades, tinham juízes, tinham governadores, tinham prefeito, tinham, enfim, tudo que era líder político e provavelmente líderes religiosos. E agora todos esses mesmos líderes, eles presenciam uma cena fantástica, uma cena inédita, uma cena incrível.
Eles estavam ali para ver o rei ser adorado. E de fato eles viram que quando tocaram os instrumentos, as pessoas se dobraram e adoraram a estátua. Mas Deus mostrou para eles que Ele é o Deus do fogo, Ele é o Deus da água, Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus do vento, Ele é o Deus de todas as coisas. Ele governa sobre tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E todas aquelas pessoas importantes que ali estavam para reverenciarem o rei foi humilhado na presença de todas essas pessoas, porque ele disse ali, olha, se vocês não adorarem a estátua, ao ouvirem o som dos instrumentos, vocês vão ser lançados lá dentro. E eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão e da fornalha. E não somente Nabucodonosor viu isso, mas todos aqueles líderes, todos aqueles homens importantes que estavam ali viram a cena. E ali, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Sadraque, Mesaque e Abdenego se humilharam. Nabucodonosor se exaltou, Deus exaltou Sadraque, Mesaque e Abdenego e humilhou Nabucodonosor. Eu, sinceramente, depois dessa história, se eu fosse ele, eu mandava quebrar aquela estátua. Quebra essa bodega todinha, quebra essa espelunca toda, porque isso aí não vale porcaria nenhuma. Eu teria mandado meter a marreta naquela droga, desculpe aqui a expressão, né? Mas isso faz parte da emoção. É interessante que todos esses homens poderosos estavam ali para ver a supremacia, a superioridade, a grandeza do rei. Mas o que eles viram foi a supremacia, a grandiosidade e o poder de Deus. Foram isso que eles viram. A quem aqueles 3 jovens serviam. Até o rei ficou impressionado. Até o rei ficou babando. Quando o 4º homem do fogo nos faz sair da fornalha, até nossos inimigos precisam reconhecer a majestade da glória de Deus e do seu nome. Quando nós lemos o versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Olha, o 4º homem, quando o 4º homem nos faz sair da fornalha, até nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glórias ao seu nome. Deus nos promove quando nós saímos da fornalha. Saímos dela mais fortes. Saímos dela mais próximos de Deus. Saímos dela glorificando a Deus. A lição que nós podemos aprender da experiência desses 3 jovens é que quando Deus não nos livra do fogo, Ele nos livra no fogo.
Eu acho que essa é a síntese que nós poderíamos dar. Aqui diz, no final, Nabucodonosor, ele faz agora um outro decreto. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, as suas sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Então, amados, quando Deus não nos livra da fornalha, quando Deus não nos livra da cova dos leões, Deus nos livra na fornalha e na cova dos leões. Quando Ele não impede que algo que a gente teme nos aconteça, pode contar que Ele vai estar conosco lá. Então, amados, nós estamos vivendo numa fornalha, tá? Nós estamos vivendo um momento. Por que razão Deus permitiu esse problema acontecer? Eu estava lendo hoje, alguém havia escrito alguma coisa no WhatsApp acerca de que Deus, ele tem um propósito com tudo isso que aconteceu e que está acontecendo. Naturalmente que ninguém esperava que acontecesse uma coisa dessas. Eu já falei para os irmãos em algumas oportunidades que eu vinha orando para que Deus promovesse um avivamento no Brasil e no mundo. Mas às vezes a gente pensa que avivamento espiritual é alguma coisa que a gente faz. Não, não. Quem faz o avivamento é Deus. Quem acende o estupim para que haja um grande avivamento no meio do seu povo é o Senhor, não somos nós. Então, amados, Deus, por alguma razão, impediu aí, a gente ficou isolado, a gente ficou assim, afastados uns dos outros, tá? Não sabemos até quando. Eu estava hoje contando, isso aí começou, eu entrei de férias dia 15 de março, e foi daí do final de março, do meado de março para cá, que nós já temos mais ou menos aí, abril, maio, junho, 3 meses mais ou menos nessa, e está parecendo uma eternidade. 3 meses está parecendo que é uma eternidade. Por quê? A gente não deveria perguntar por quê, mas para quê, Senhor? Porque Deus tem um plano, Ele tem um propósito. A gente olha para... Quando a gente estava olhando para a situação das igrejas, a gente estava vendo coisas absurdas acontecendo. E principalmente esses, desculpem a expressão, esses pastores megalomaníacos fazendo coisas horripilantes. E Deus, com pandemia ou sem pandemia, Ele continua sendo Deus. Tem um louvor aí muito bonito: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus; se não fizer, também é Deus. Com a pandemia ou sem a pandemia, Ele é Deus. E Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus.
Agora, nesse momento é que nós queremos ver, aí é que eu estou querendo ver a Jurupoca piar. Vocês me desculpem, mas tem muita gente dizendo, eu estou com saudade da igreja, eu acredito em você. Eu digo que estou com saudade, eu acredito. Agora vamos ver depois, quando Deus liberar, se essa saudade realmente ela é saudade mesmo. Ou se é apenas coisa momentânea. Tomara que quando a gente voltar, que realmente a gente pense, Senhor, o Senhor está me dando mais uma chance. Me ajude a não jogá-la fora. Me ajude a não abrir mão dessa chance, porque eu não sei se teremos outra. Existem alguns indivíduos que estão dizendo que o mundo vai ser diferente depois disso aí. Eu não sei, eu não sou astrólogo, não sou vidente, não sou... Eu sou simplesmente um pastor. E eu não estou aqui para dizer, porque vai acontecer, eu sei lá. Eu não sou Deus, não sou sobrenatural. Se o mundo vai ficar diferente, eu não sei. Agora, alguns já disseram que essa não vai ser a última coisa que vai acontecer, que virão outras. Eu também não sei, eu aí me calo porque eu não estou no lugar de Deus. Mas eu só digo uma coisa. No momento em que Deus, eu tenho orado, Senhor, o Senhor trazia as pragas para o Egito. E quando Moisés orava e suplicava o Senhor com uma ordem, as pragas saíam. Aquela praga dos gafanhotos que eu acho mais interessante, gafanhoto é um bicho pequeno, mas olha, é uma multidão incrível de gafanhoto que em poucos segundos comia tudo. E quando Deus mandou, os gafanhotos saíram. Eu fico pensando que o gafanhoto é mais obediente à voz de Deus do que muitos pastores, muitos líderes, muitos crentes. Deus chega para o gafanhoto, o gafanhoto, sim senhor, e tchum. Mas a gente às vezes desobedece a Deus. Homens de Deus que às vezes não honram a Deus, desobedecendo a Deus, querendo ser mais do que Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nabucodonosor pensou que ele podia roubar a glória para ele. Mas Deus provou para ele que, negativo, a glória é minha. E você que quer que todo mundo se dobre diante da tua estátua, eles vão se dobrar e você também diante de mim. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Tem gente que debocha de Deus, debocha do poder de Deus, fazem chacota de Deus, blasfemam contra Deus, mas um dia eles vão estar face a face. E aí eles vão chorar. E eles vão ver a coisa preta. Então, amados, o desejo do meu coração e a oração que eu tenho feito é, Senhor, permita que esse problema que aconteceu sirva para provocar profundas mudanças nas nossas vidas, na nossa maneira de ser como pastores, como líderes, como crentes em Cristo Jesus. Que nós possamos sair diferentes, rompendo com tudo aquilo que vínhamos fazendo, que desagradava o teu nome, que realmente não era condizente com a tua palavra e com a tua vontade. Que a gente realmente possa sair vitorioso, mas honrando e glorificando ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça para que a gente possa... não sabemos até quando vai esse negócio aí. Tem surgido alguns sinais de que a coisa vai
se restabelecer. Mas eu ainda não sei. Eu hoje fui em Nova Iguaçu, aí eu fui entrar atravessei a Via Láctea para ir no calçadão, aí um monte de grade, uma fila e um cara testando a temperatura de todo mundo. Aí ele botou na minha testa, ele só botava e não falava nada. Eu falei, quanto é que tá a minha temperatura? Bom, se ele mediu, eu queria saber. Eu estava andando no sol, deixei o carro estacionado longe, andei para Chuchu, eu falei, eu quero saber se isso mudou a minha temperatura. Aí ele botou, falei, como é que tá a minha temperatura? Ah, tá 36 graus e alguma coisa. Eu falei, tá bom. E fui. Então eu fiquei pensando, mesmo os lugares onde houve a liberação, não é uma liberação total. Ainda, eu fui comprar aquela castanha do caju, eu comprei, eu gosto muito daquilo, tinha uma fila para comprar aquilo ali na porta e não podia ir dentro da loja. A coisa ainda não foi totalmente liberada. Tem alguns pastores aí querendo já abrir a igreja, vamos devagar com andor, que o santo é de barro. Porque a gente tem que esperar, infelizmente, a gente tem que esperar o que o prefeito determinar para a gente voltar. E estamos orando e vamos estar orando. Mas deixa Deus agir no tempo dele. No tempo de Deus, tudo acontece, tudo se resolve. E no momento certo, Deus, ele vai fazer assim, ó. E pandemia, mete o pé. E a pandemia, essa bactéria, não sei se tem cauda, vai botar entre as pernas e vai sair fora. E aí nós estaremos livres para cultuar o nosso Deus. Mas isso não significa dizer que nesse período a gente não pode cultuar a Deus. Parou, mas nós não paramos, porque Deus, Ele deseja que a gente não pare. Estamos fazendo aqui, vocês estão me vendo, essa cara aqui não é lá tão bonita, mas não é? Vocês estão me vendo, eu vendo vocês, isso é bom, a gente fica com saudade e tudo mais. Mas a gente continua adorando, cultuando o nosso Deus. Isso é importante, a igreja não pode parar, não podemos parar, a gente cria os recursos que Deus nos deu e utiliza esses recursos para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando e esperando no Senhor, porque o momento vai chegar, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que me assistiram essa palavra. O importante é observar essa palavra, que Deus, quando não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha, tá bom? Na próxima semana nós vamos estar falando sobre o capítulo 4 de Daniel. Então, vocês estejam estudando o livro de Daniel. É o capítulo 4, se não me engano. A loucura de Nabucodonosor. Nós vamos estudar sobre a loucura de um homem. Tá bom? Estou feliz em ver vocês. E espero que vocês também estejam felizes em me ver. E que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. Senhor amado, louvamos o teu nome, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra permanece para sempre. A tua soberania, ela permanece para sempre. Tu és o único Senhor, o único Deus. E nós louvamos e exaltamos o teu nome por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a não negociarmos a verdade, a não abrirmos mão da nossa fé, a não negociarmos a fé, Senhor,
a não barganharmos, ó Deus amado. Ajuda-nos a sermos fiéis e obedientes à Tua palavra e à Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado. Se o Senhor livrar ou se o Senhor não livrar, nós sabemos de qualquer maneira, o Teu nome sempre será exaltado e glorificado. Que todas as nações do mundo possam reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único soberano, que o Senhor é quem exalta e o Senhor é quem abate. Ó Deus amado, abençoa o Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, Senhor, a sermos obedientes. E ajuda-nos, ó Deus, para que depois que passar todo esse vento, todo esse problema, que nós possamos, ó Deus amados, estarmos juntos novamente, cultuando o Teu nome e com toda a liberdade, Te glorificando, pregando a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, nós o fazemos no nome de Jesus. Queremos orar pela nossa irmã Ana, que o seu sogro veio a falecer ontem, que o Senhor conforte e console o coração de toda aquela família, que o Senhor venha suprir, ó Deus, em Cristo Jesus, cada uma das necessidades dessa família. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos. Ore pelos enfermos, tá bom? Deus abençoe, tá? Fiquem na paz, tá bom? Um beijão para todos. Um abraço gostoso, carinhoso. Foi bom ver vocês. Eu não quero ir embora, mas tenho que ir, tá? Porque é preciso, tá bom? Eu não tenho nada para fazer e estou com pressa para não fazer nada. Tchau, fui. Fiquem com Deus. Um abraço.